Fala galera, estamos aqui para responder mais uma do Enem de 2022, primeira aplicação. Agora uma questão de dificuldade que eu considero alta porque envolve o conhecimento sobre uma obra de arte, sobre um artista, sobre um período estético, tá? Lembrando que o Enem até o presente momento não divulgou o gabarito, nem vai divulgar, né? Nós sabemos muito bem qual é a data de divulgação, mas aqui no canal não tem essa. A gente se arrisca, a gente se joga para fazer a questão para você entender porque é a resposta que o INEP vai adotar, tá? Então a questão que traz o Domênicos Theotokopoulos ou El Greco, pintor maneirista El Greco, nascido na Grécia, instruído, aprendeu a pintar na Itália, mas que escolheu a Espanha como sua pátria de moradia, foi morar na cidade de Toledo ali, vizinha a Madrid, coisa aí rapidinha de 40 a 50 quilômetros de distância, tá? E aí a gente vê uma obra feita por volta de 1610, 1614, que está nos Estados Unidos, na National Gallery em Washington, beleza? Então a obra aí, portanto, do El Greco, que usa um óleo sobre tela, né? Não é nada inovador, já era uma técnica muito usada, tá bom? E ele aborda o que nesse quadro, né? Ele aborda Laoconte. Laoconte e seus filhos, vem logo um eco aqui na cabeça, porque Laoconte e seus filhos é um grupo escultórico muito famoso, presente no Museu do Vaticano, tá? Uma obra do período clássico, né? Mas que tem algumas características que mais tarde serão exploradas, por exemplo, pela estatuária do Barroco, tá bom? Então a gente vê aí a mesma cena, né, do Laoconte sendo atacado, ele e os filhos, por serpentes, como punição ao fato de que na Guerra de Troia o Laoconte avisou aos troianos para que não aceitassem o cavalo, mas os troianos aceitaram o cavalo e Apolo, o deus grego, como vingança, manda as serpentes comerem, matarem o Laoconte como, né, punição a ele ter denunciado esse fato, tá? Então a gente vê aqui a visão do El Greco sobre a mesma cena. Então tá aqui a obra italiana né, no museu na Itália, a obra, portanto, em mármore, e aqui a obra do El Greco, né? A gente vê, portanto, aí essa obra que mantém um paralelo, claro, né, até porque são obras que se pautam no conhecimento da literatura. O Homero já fala desse acontecimento na Ilíada, e a gente tem aqui, por exemplo, a obra do El Greco num detalhe maior aqui para a gente perceber. Então aparece aqui o Laoconte no centro da tela, né, com a serpente agarrada, uma serpente aqui, inclusive, dando quase uma risadinha para ele aqui, encaixando. Uma coisa que me marca muito, gente, no El Greco, é esse olhar, né, com essa certa umidade, podemos dizer assim, que as personagens do El Greco, eu tô falando do ser humano, tá, do Laoconte, é essa coisa meio úmida que a gente vê assim, né, um brilho no olhar. Então a gente vê aqui ao fundo, inclusive, a gente pode ver a cidade espanhola de Toledo. Ele muda o cenário, né? Ele não coloca Troia, ele coloca a cidade espanhola. Claro que isso aí não era necessário para o Enem, tá? Você não tinha como ver, ainda mais na imagem preta e branca. A gente tem aqui, portanto, outra também serpente atacando o filho do Laoconte. Então a gente pode ver aqui as serpentes, um cavalo aqui, né, que se desgarra, talvez a referência aí ao cavalo de Troia, né? Você pode ver o portão aqui por onde entraria. Isso aí poderia ser uma referência. Toledo é uma cidade medieval murada, né? Vocês estão vendo aqui essa configuração. E aqui, né, outro personagem caído e mais algumas personagens fora de cena aqui, né? A gente vê uma mulher, né? Parece uma mulher aqui, né? Então a gente vê aqui um personagem, tá quase ali cortando, mas a gente vê ali, portanto, tá aparecendo agora para vocês dois personagens ali. Parece que é um na frente, né? E uma mulher ao fundo, a cabeça que a gente vê. Parece que tem três personagens aí, sendo que um a gente só vê o perfil, a cabeça. Então é como se estivessem assistindo a essa cena que tem toda uma dramaticidade de acontecimentos. Vai ser importante também para que a gente debata o maneirismo, beleza? Então vamos voltar aqui à questão. Olha só o que é que a questão fala, né? Eu já acabei comentando mais o quadro e nem fiz na nossa técnica convencional. Então, texto 1 já foi analisado, texto 2, né? Nem apareceu aí o texto 1, já vi o texto 2 logo. Olha só, K.A., beleza, não sei quem é, Infartim S, também não sei quem é, tudo sobre arte. É um livro manjado, né, da editora Sextante, no Rio de Janeiro, já caiu algumas vezes no Enem. É um livro rápido, né, sobre autores, uma espécie quase de dicionário de autores da história da arte. Então, olha só o que é que diz o enunciado da questão. Produzida no início do século XVII, de fato, né, 1610, 1614, a obra maneirista distingue-se pela... Então, olha só, gente, o que é que a gente vai ver que essa obra tem de critério distintivo? E aí são apresentadas
5 opções, né? É importante a gente lembrar, por exemplo, o que é maneirismo, né? O maneirismo é uma espécie de desdobramento do Renascimento que trouxe, por exemplo, uma pintura mais estática, né? Uma pintura mais, eu diria, fixa num plano mais realista de representação. A gente está vendo aqui, por exemplo, um dos highlights, né, da pintura do Renascimento, a Vênus de Urbino, do Tiziano. Então a gente pode ver uma obra, por exemplo, aqui de 1538, a gente vê toda uma harmonia na cena, né, toda uma tranquilidade, a mulher aqui aparecendo em um plano bastante relaxado para a gente, ali ao fundo uma cena doméstica, né? Então a gente vê essa perspectiva, né, que tem aí os planos, né? A gente vê de fato que a cena entra, né, que a cena tem um além, ela não se restringe àquilo que se dá no primeiro plano, né? Então o Renascimento já explorava essa característica, explora, né, passa a explorar essa característica da perspectiva e é um ambiente mais, como eu falei, harmônico, mais tranquilo. A gente pode perceber que isso também se dá na tela do El Greco, né? A gente tem uma ideia de perspectiva, isso vai ser mais tarde, inclusive, explorado pela questão. Então a gente vê primeiro plano aqui que se passam algumas ações, né? A ação do ataque das serpentes, mas a gente vê aqui o segundo plano em que, por exemplo, o cavalo se dirige à cidade de Toledo, e a gente pode ver até o terceiro plano lá atrás, né, que é o plano da cidade, e por aí vai. Tá? Então, é uma obra que está dentro da tradição renascentista em certos aspectos. Né? A gente pode, como eu falei para vocês, a gente pode entender o maneirismo como essa transição do Renascimento para o Barroco. E o que configura o Barroco, a gente viu, inclusive, aqui o comentário, é a ideia dessa agonia, né? Dessa coisa mais dramática que a gente já podia ver, por exemplo, na escultura do Laocoonte. Quer dizer, então, se a gente comparar o Laocoonte com, por exemplo, a questão da Vênus, a Vênus de Urbino é muito mais tranquila, né? Muito mais plácida do que o grupo escultórico do Laocoonte e seus filhos, né? Em que a gente vê essa contorção, essa coisa. Então, a obra do El Greco está muito mais próxima da escultura do que, por exemplo, da Vênus, né? No que diz respeito à tranquilidade cênica. A gente pode ver, inclusive, que o próprio tratamento da iluminação é um tratamento diferente, né? Então a gente vê que ela tem uma iluminação mais sombria, não é à toa que muita gente vai dizer que o El Greco influencia o modernismo, em especial estéticas como o expressionismo. Então, beleza? Feito aí um comentário para a gente entender, portanto, que o maneirismo é essa transição em que a gente vê elementos do Renascimento, mas a gente já prevê algumas características que mais tarde serão exploradas no Barroco, por exemplo. Aí você que foi meu aluno, lembra da razão e da emoção guiando o nosso curso, né? Então, o maneirismo ficaria nessa transição entre elementos racionais e elementos que são subjetivos, elementos que são emocionais. Então, a questão pergunta o seguinte, ó, vamos ver aqui, portanto, do que fala a questão. Eu vou ler o texto, tá? Vou ler o texto 2. Essa impressionante obra apresenta o sacerdote Laocoonte sendo punido pelos deuses por tentar alertar os troianos da ameaça do cavalo de Troia, que escondia um grupo de soldados gregos. Enviadas pelos deuses, serpentes marinhas são vistas matando Laocoonte e seus 2 filhos como forma de punição. Eu apresentei isso para vocês, né, durante a análise do quadro. Então, gente, produzida no século XVII, no início, a obra maneirista distingue-se pela representação da nudez masculina. Repare, gente, a nudez masculina está na tela, né? A gente pode dizer que existe aí a nudez masculina, como existia também no grupo escultórico do Laocoonte, né? Então aqui o Laocoonte também estava nu, ou na famosa obra do Renascimento escultórico, o Davi, de Michelangelo, né? Então a gente tem aí o Michelangelo Buonarroti com o Davi, e ele está aí também nu, né? Então, nudes não é novidade, digamos assim, na época em que nós estamos debatendo. O quadro tem isso, mas veja, eu não consigo entender que isso responda ao comando pelo distingue-se, tá? O distingue-se não, né? Ele citou maneirismo. Se ele citasse El Greco, isso é interessante. Se ele citasse produzida no início do século XVII, essa obra distingue-se do todo. Eu acho que a questão do Enem faltou nela um distingue-se de quem? Tá? Usando a transitividade do verbo. Quem se distingue de alguma coisa. Porque, veja, produzida no início do século XVII, a obra de El Greco se distingue do todo de sua obra, se fosse assim. Essa obra em específico, o Laocoonte e seus filhos, do El Greco, ou Laocoonte apenas,
ela se distingue do grosso da obra do El Greco, por quê? Porque representa a nudez masculina. Isso seria verdadeiro, porque, por exemplo, o El Greco, ele, tá, gente, sozinho, ele faz obras, em geral, em que os personagens estão vestidos, tá? Aqui ó, a gente tem um Cristo. Apesar de que no Quinto Selo, que vocês estão vendo aí, a gente consegue ver também personagens nus, né? Mas no geral da obra dele, os personagens estão vestidos, né? Porque o El Greco é um pintor que se interessa por temas cristãos, né? E, consequentemente, o nu é uma proibição. Mas eu não iria, portanto, aí marcar a letra A, porque eu não acho que a pergunta seja distinção na obra do El Greco. É uma obra que se distingue por ser maneirista de quê? Né? Por apresentar nudez masculina. Não, porque o Davi já estava nu, né? Outras obras do período, a Vênus mesmo, que eu mostrei também, estava nua, então não vejo que essa nudez seja um elemento distintivo assim, nossa, para a gente dizer, olha, que coisa diferente, uma obra com a pessoa nua. Não, não é isso. Né? Então o Greco se distingue na época pela sua distorção ao representar as figuras humanas. Veja, quando eu bati o olho nessa questão, eu falei, bem, não tive nenhuma hesitação. Aqui fazendo, eu antes olhando a questão, montando todo o cenário aqui para gravar, é que eu fui pensando, poxa, mas tem umas letras assim que poderiam dar dúvidas quando a gente demora muito. Mas meu primeiro olhar foi letra B, porque essa é uma característica muito manjada do El Greco, tanto que eu falei para vocês que isso lembra, né, a questão do expressionismo, né, a questão mais tarde do modernismo. Há quem compare, inclusive, a obra do El Greco, eu mostrei para vocês aqui o Quinto Selo, né? A quem compare essa obra do El Greco, a gente vai ver aqui um detalhe dela, que é o Quinto Selo, essa que está aqui perto de minha cabeça, esse grupo aqui em que aparecem várias pessoas, né? Tal, a quem compare essa obra com o próprio fato do Picasso em As Senhoritas de Avignon, que é uma obra modernista de 1907, tá, gente? A gente está vendo o El Greco em 1600, 300 anos antes. Então, essa ideia dessas personagens meio convulsivas, meio tortas, meio tronchas, é algo que está no El Greco e que o distingue dos pintores do Renascimento. Por isso que ele é um pintor maneirista, o que melhor responde ao maneirismo, que justificou a pessoa que fez a questão do Enem a botar o adjetivo, a obra maneirista, porque veja, tem essa distorção, tem essa agonia que a gente não vê na Vênus. A Vênus é mais realista, tá? A Vênus apresenta com maior fidelidade a realidade, tá? Os corpos. É o que a gente não vê no exemplo do Laocoonte e seus filhos, essas torções, esses movimentos, essa angústia. Isso é inovador, tanto que rompe com o Renascimento mais, digamos assim, tradicional. Então eu vou de letra B, portanto. Ah, professor, mas faz as outras. Claro que vou fazer as outras. Por que não ser evocação de um fato da cultura grega clássica, né? Da cultura clássica grega? Gente, eu mostrei para vocês aqui a Vênus do Urbino, tá? A Vênus de Urbino do Tiziano, o próprio nome, né? Vênus, né? A Vênus de Urbino, tá? Então você tem uma reminiscência clássica que era uma regra do Renascimento. A própria Vênus do Botticelli também faz uma referência clássica, tá? Então, a letra B, a letra C, se eu penso no maneirismo, ele não está se distinguindo muito do Renascimento por fazer referência à cultura clássica. Não, o Renascimento fazia. E o maneirismo continua fazendo. O que eu poderia pensar é que na obra do El Greco, mas o Enem não queria que você fosse especialista em El Greco. É um pintor, como eu falei, do qual eu gosto. Estou gravando a questão empolgado e está falando desse assunto, capaz de ficar grande o vídeo aqui. Mas a obra do El Greco é uma obra cristã, uma obra do catolicismo. Então, no grosso da produção do El Greco, nós temos cenas religiosas. O que, obviamente, pintar uma cena mitológica é uma exceção, né? Se distingue do grosso da obra dele. Mas isso aí é algo que está além do quadro que a gente está vendo. A pessoa, de repente, nunca tinha ouvido falar no El Greco, tá? Agora passa aí a fazer parte do seu acervo. Quem foi meu aluno sabe que eu falo do maneirismo e falo do El Greco também, tá? Então, presença do tema, então letra C, eu não vou nela por isso. Porque ela não é uma distinção do Renascimento. Tipo, a A e a C, de alguma forma, elas estão no Renascimento, mas não estão, né, distinguindo o maneirismo por isso. Presença do tema da morte como punição da família. Não, isso é análise do quadro, né? Isso é análise do tema. Isso não é uma característica pictórica do maneirismo, né? Para ele ter citado o maneirismo aqui no enunciado. Então, a morte é um tema que está aí como punição da família, sim, mas isso não é um distintivo, é um elemento distintivo em relação. É um elemento desse quadro, não tem nada para argumentar tecnicamente falando. E letra E, utilização da perspectiva para integrar os diferentes planos. Aí, professor, tem perspectiva? Tem perspectiva. Não duvido que tenha, não. A gente viu que tem perspectiva. Eu mostrei, inclusive, aqui no detalhe maior, né, ampliado,
toda essa cena, primeiro plano aqui, o ataque das serpentes, segundo plano aqui, né, o cavalo, né, e a gente tem aqui o último plano lá, a própria cidade de Toledo ao fundo, mas essa perspectiva não é um elemento distintivo em relação a isso aqui, por exemplo, que já tinha perspectiva, isso aqui ninguém discute que é Renascimento, tá? Ninguém discute que a Vênus de Urbino do Tiziano é uma obra do Renascimento. Então a perspectiva não é um elemento distintivo em relação ao Renascimento. É o mesmo problema da letra C, tá? Então a letra, digamos assim, as letras, todas as letras são verdadeiras, né? A, C e E, são A, C, D, E. Só que A, C e E, elas não são distintivas, beleza? Do maneirismo em relação ao Renascimento. Uma obra com nudez masculina poderia ser renascentista e poderia ser do Renascimento, poderia ser maneirista. Uma obra com referências à cultura clássica poderia ser renascentista e poderia ser maneirista. Uma obra letra E com utilização de perspectiva é do Renascimento e é maneirista. Mas a distorção na representação dos corpos é um elemento maneirista, portanto, o gabarito desse item é e será, quando for publicado pelo INEP, letra B de bola, tá bom? Então tá aí mais uma questão comentada para vocês. Quem não conhecia o El Greco, fico feliz aí de poder apresentá-lo. Espero que você tenha gostado da resolução. Se você não conhecia o canal, ficou o convite aqui para você se inscrever e toda semana receber um vídeo novo. E o importante da inscrição, gente, é também dar moral, sabe? Dar força para mostrar que a gente está crescendo e se empolga aquele que está do lado de cá. Tá? E se você quiser saber mais sobre linguagens fora do YouTube, é bom lembrar que nós temos aqui, durante o ano, uma turma isolada de linguagens pro Enem. Toda semana uma aula ao vivo em que você vai aprender todo o programa, desde linguagens, envolvendo interpretação de texto, funções da linguagem, recursos expressivos, literatura, história da arte, tecnologias, tudo do Enem a gente entrega para você nesse curso anual. Garanto, você vai fazer e não vai se arrepender. Já são 3 anos aí no online, com gente do Pará, gente do Pernambuco, gente do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, e todo mundo, graças a Deus, traz as melhores referências sobre o ganho que foi feito, né, que se teve nessa isolada. Vai aqui a menção também ao povo de Sergipe, que faz muito aqui a isolada comigo, tá bom? Então, fica aqui, portanto, ficam esses avisos. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.